Boa noite, irmãos. Paz de Cristo, amém? Vamos dar continuidade aí. Nós estávamos em sabedoria de Deus, mas só reforçando lá o texto antes de sabedoria. A mesma estrutura trinitária é encontrada no Antigo Testamento. Três principais personificações de Deus podem ser notadas em suas páginas, as quais conduzem naturalmente à doutrina, que é o ensino da doutrina cristã da Trindade. São elas. Aí a gente falou da primeira, que é sabedoria. Isso tudo vai condizer com o Deus Trino. Então a primeira coisa é que Deus é sábio, Ele derrama da sua sabedoria, Ele faz a gente conhecer dessa sabedoria. O segundo ponto que aponta para esse Deus Trino é a palavra de Deus. Amém? Aí vamos ler aí. Aqui a ideia de discurso divino é tratado como uma entidade cuja existência é independente de Deus, embora tenha nele a sua origem. A palavra de Deus é retratada como algo divulgado ao mundo para confrontar homens e mulheres com a vontade e o propósito de Deus, trazendo orientação, julgamento e salvação. Vamos ver alguns exemplos aí. Põe aí, Salmo 119, verso 89. Aleluia. Quer que repete o texto? Salmo 119, versículo 89. Está na apostila aí, tá, gente? Isso. 89. Isso é porque ela está de óculos, tá? Isso. Amém? Vamos lá, nós vamos falar sobre a palavra de Deus e vamos aqui encaixar para a gente enfatizar melhor a pessoa de Jesus aqui. Vamos lá. Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Então, assim, a palavra de Deus, ela é uma palavra firme. Então, no Antigo Testamento, a gente vê Deus se revelando dessa forma trina: sabedoria, palavra de Deus e o Espírito de Deus. E a gente vai aprender daqui a pouco que o Espírito é diferente, mas a palavra de Deus fala sobre afirmação. Que tudo que Deus fala está firmado, vai acontecer. E aí quando a gente pega ali João capítulo 1, verso 1, põe ali para a gente vai ver que a palavra se fez carne. E hoje, a Bíblia fala em Colossenses que tudo está no seu devido lugar por causa da palavra de Deus através da boca de Jesus, que é a palavra encarnada, amém? Olha lá, no princípio era a palavra. Que palavra? Quem que é a palavra ali? Jesus, amém? Naquele texto ali, o nome palavra é Cristo. Só que no princípio era a palavra. Já mostra que a palavra princípio ele é a origem, quando tudo começou, Gênesis. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. A palavra estava. Então, se eu estou com alguém, isso significa que eu não sou esse alguém. Amém? Eu estou com alguém. Então não dá para dizer que lá em Gênesis 1 era só Deus e querer forçar o texto para dizer que não existia outra pessoa. Não. Ali está dizendo, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Ou seja, aqui já fala de duas pessoas. A palavra, Jesus, estava com Deus. Se eu falar assim, eu estou sozinho. Mas se eu falar assim, eu estou com o Gabriel, isso quer dizer que eu estou com alguém. Amém? Então ali a palavra estava, dá a entender que Jesus é uma pessoa e que Deus é outra pessoa. Amém? Amém, irmãos? E a palavra era Deus. Então, depois de falar que a palavra estava no início, fala que a palavra estava com Deus, mas, porém, essa palavra também é Deus. Então, além de Jesus estar com Deus, aqui está afirmando que ele também é Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Vai. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, aqui está dando força para que esse Deus, preste atenção, o Deus, a pessoa do Pai, se ele estivesse sozinho, preste atenção no que eu vou falar, se ele estivesse sozinho, ele poderia ter construído isso tudo? Sim ou não? Claro que sim.
Ele poderia, mas ele sempre se revelou como alguém que não estava sozinho. E ele nunca tirou o poder e o sentido de que Cristo, como palavra, é o que sustenta todas as coisas. Assim como Colossenses diz que todas as coisas subsistem, estão no seu devido lugar por causa da palavra de Jesus, aqui ele está dizendo assim, ó, mesmo eu sendo o Pai, a palavra estava comigo lá na criação, e sem a palavra, nada do que existe, existiria. Ele está dizendo assim, não é porque eu sou o Pai, que quer dizer que a ausência do Filho não teria interferência. Então, assim, eu poderia, se eu fosse único, mas como eu não sou único no sentido de pessoa, então tudo que eu faço de forma coletiva. Tudo que Deus faz, Ele faz de forma... Ele, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Se Deus quiser tocar alguém, Ele não toca sozinho. Se Deus Pai quiser abençoar alguém, Ele não abençoa sozinho. Se Jesus quiser libertar alguém, Ele não liberta sozinho. Se o Espírito Santo quiser derramar sabedoria sobre alguém, Ele não derrama sozinho. Eles trabalham de forma ordenada, unida, plena. Amém? Então, no Antigo Testamento, a gente vê muito Deus ratificando o quê? A palavra, que é a segunda personificação que entra no estudo da Trindade. E aí, vamos lá, põe ali para mim também o outro texto, o último texto aí, Isaías 55, verso 10 e 11. Isaías 55, verso 10 e 11. Nosso computador hoje está em câmera lenta. Dou um computador para nós aí, gente. Amém. Esse amanhã aí que você vai doar? Você está só concordando com a minha oração? Aleluia. Vamos lá. Como a chuva e a neve descem dos céus e não tornam para lá, para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que eu desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Por exemplo, a gente falou da sabedoria de Deus, que Deus sempre, foi revelando sua sabedoria, mas qual sempre foi o plano original de Deus? Qual é o plano? O plano maior de Deus. Qual é o plano? Que isso, gente? Qual é o maior plano de Deus? Qual que foi? Hã? Salvação. E a salvação se deu através de quem? De Jesus. Então, o plano perfeito de Deus é a pessoa de Cristo. Amém? Ali está dizendo o quê? Que assim como você já viu uma chuva descer, tocar a terra e depois voltar? Não. Amém? Então a chuva, quando desce, ela cumpre um propósito. Ela vem encharcar a terra, ela vem molhar as árvores, ela vem molhar as raízes das árvores, e aquilo fortifica a árvore para a árvore frutificar. E a Bíblia está dizendo assim, que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas vai trazer aquilo pelo qual eu desejo. Quem é essa palavra? É Jesus. Jesus, ele voltou para Deus vazio? Não. Ele voltou cumprindo o propósito. E Efésios 4, no verso 9, diz assim, que ele levou o cativo o cativeiro. Então, ele já levou parte de pessoas que estavam aqui na terra. Então, quando ele está dizendo assim, a minha palavra não volta para mim vazia, ele está dizendo assim, ó, o meu filho, como palavra, não retornou para a eternidade vazio. Assim como ele já voltou com um propósito cumprido, assim como ele já voltou levando pessoas, um dia ele vai retornar aqui e vai levar para Deus a minha e a sua vida. Amém? Não é para o céu, não, é para Deus. Tá? Porque senão já entra no outro assunto. O céu vai ser aqui na terra, tá, gente? Amém, gente? Então vamos lá. Você está vendo que ele está reforçando o quê? Lá fala da sabedoria. O nosso Deus é um Deus de sabedoria. E aqui na palavra está dando a entender que está falando de quem? Da pessoa de Jesus. Jesus sempre foi a palavra de Deus. Jesus sempre foi a palavra que construiu todas as coisas. Ele sempre foi o verbo.
Quando ele encarnou, ele deixou de ser o verbo? Não, o verbo se fez carne. É uma palavra com corpo. Amém? Por exemplo, só para você entender, você está ouvindo uma música. Tem uma voz, claro que tinha um corpo aquela voz, mas quando ela está chegando no seu celular, o corpo está ali? Não, está só o som. Era isso que Jesus era antigamente. Ele era uma palavra existente, porém sem um corpo. Quando ele veio na terra, o verbo se fez carne. Então aquela voz, aquele ser ganhou um corpo. E esse corpo está assentado, gritando e clamando, no bom sentido da palavra, pela mim e pela sua vida até hoje. E ele vai continuar fazendo isso de forma eterna. Amém? Então a palavra de Deus é Jesus. Vamos lá, próximo ponto. O terceiro aí. O Espírito de Deus. O Antigo Testamento usa a expressão Espírito de Deus para se referir à presença e ao poder de Deus na criação. O Espírito é retratado como estando presente no Messias esperado, a gente vai ler esse texto, e como agente de uma nova criação que surgirá quando a velha ordem finalmente tiver desaparecido. A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Mas só para você entender aqui sobre essa questão do Espírito de Deus. Vamos lá, vamos voltar em Gênesis 1. Quem estava pairando sobre a terra? O Espírito Santo. A palavra era quem? Jesus. E Deus estava com Jesus. Quando a Bíblia disse, e disse Deus, haja luz, quem acendeu a luz? O Espírito Santo. Jesus deu o comando. Por isso que, vamos lá, só para você entender o que eu estou falando aqui. Pra você entender, isso aqui é importante. Você acredita que o Espírito, que Jesus, porque tudo aquilo que eu chamo de meu, eu posso dizer também que está submetido a mim. Amém? Mesmo que às vezes seja superior. Vamos lá, só para você entender. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. No Antigo Testamento, você sempre vai ver o Espírito Santo sendo tratado como um Espírito de Deus. Como Espírito de Deus, falando da pessoa do Pai. Porém, no Novo Testamento, em João 14, Jesus fala assim: quando eu subir ao alto, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou derramar do meu Espírito. Isso está dando a entender o quê? Que o Espírito Santo, mesmo sendo Deus, ele está submetido, sujeito, pode ser usada essa palavra, ao Pai e ao Filho. Então você viu como Deus é? Ele é Deus, ele é uma pessoa trina, mas ele é sujeito a ele mesmo. É uma expressão que eu sempre uso aqui na igreja para tentar trazer clareza. Irmãos, se Deus é obediente a ele mesmo, por que a gente não? Você vê Jesus na terra, sempre foi Deus, mesmo se esvaziando, ele era Deus, mesmo na forma humana ele era Deus, mas ele está aqui na terra dizendo assim para mim e para você: eu não faço nada que eu quero, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Eu não falo nada que eu quero, só falo aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Então a gente vai vendo Jesus se submetendo a Deus, a gente vai vendo o Espírito Santo se submetendo a Deus e ninguém deles é prejudicado. Você já viu algum deles ser prejudicado? Então não existe obediência na minha e na sua vida que vai te levar ao prejuízo. Toda obediência que você tiver a Deus é proteção para a sua vida espiritual. Mas vamos lá, para a gente voltar aqui para o sentido do Espírito de Deus. No Antigo Testamento, você vai ver sempre falando Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quando chega o Novo Testamento, que Jesus cumpre o propósito, a gente falou um pouco disso, é dado a ele todo o poder no céu e na terra, aí ele fala o quê? Eu vou derramar do meu Espírito. Isso está querendo dizer o quê? Isso aqui é lindo para a gente entender. Deus, ele deu um propósito eterno para o Filho cumpriu. Glória a Deus. O Filho também deu um propósito eterno para o Espírito. O Espírito está cumprindo. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Dizem o quê? Vem. Aí eu pensei, fica só falar Apocalipse que fica doido. Dizem, vem. Então preste atenção. O Pai se revelou, o Filho se revelou, e eles cumpriram seus propósitos, e agora o Espírito Santo está cumprindo o propósito dele. Qual é o propósito do Espírito Santo? Convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Nessa linha aqui, tá? Não tem o porquê ele te convencer do juízo
sem tratar os nossos pecados. Ele vai te convencer nessa linha do pecado, da justiça e do pecado para você crer. Quando você abandona o pecado, você está crendo em Jesus. Amém? Você está crendo no Salvador. Da justiça para você se tornar. E do juízo para você esperar com confiança nele. Vê se você entendeu. Do pecado, ele te convence para você crer. Da justiça para você se tornar. E do juízo para você esperar. Porque o juízo de Deus não chegou ainda. Para esse tempo que nós vivemos, não. Quando a gente olha para a antiga aliança, a gente via por vezes o juízo de Deus se manifestando. Deus subjugando tanto o povo dele quando estava em pecado, quanto outros povos, quando se rebelava com o povo dele e o povo dele estava bem. Porém, desde Cristo, desde que o Espírito Santo foi derramado, o juízo de Deus não é mais derramado daquela forma. Por quê? Porque existe o dia do juízo. E há 2000 anos que todos nós estamos, no caso não que a gente tenha 2000 anos, tá? Mas que o ser humano, né, está esperando esse juízo. Então, por exemplo, só viveu a vida toda errada aqui. Morreu com a vida toda errada. Ele ainda não foi julgado. Mas ele será julgado. Por quê? Porque tem o dia do juízo. Agora, para nós, o dia do juízo, o último dia, não é um problema. Amém, gente? Não é um problema. Então, por isso que eu estou te falando, ó, presta atenção. Do pecado, o Espírito Santo te convence de quê? Do pecado. Você deixa de se tornar uma coisa, você vai crer em Jesus. Aí quando você crê em Jesus, você precisa se tornar parecido com ele. Justiça. Justiça é condição aceitável diante de Deus. Por causa de Jesus, porque você se torna parecido. Deus olha para você e fala assim, você pode ficar aqui. Você tem uma condição para ficar aqui na minha presença. Por quê? Porque você está parecendo com meu filho. E do juízo, é a nossa esperança. O juízo não é uma coisa que eu fujo. Um juízo é uma coisa que eu espero. Porque tudo aquilo que eu fujo, por exemplo, é para a gente ter medo do policial? Mas quem aqui em algum momento já teve medo do policial? Por quê? Estava fazendo treta errada. É, não é? Meu irmão, imagina, você está lá, você está dirigindo o seu carro, hein? Documento 2022, carteirinha tudo certinho, cinto de segurança, a blitz. Você está tranquilinho. De repente você vê uma blitz, sem cinto, documento 19, carteira vencida, e as pernas tremendo. E aí você começa a clamar quem? Quem não vai te ajudar nessa hora? Mas o Espírito Santo me livra daqui. Ele vai trabalhar para te livrar disso? Não, ele pode te livrar porque, mas você sabe, gente, o juízo só é ruim. Por exemplo, quando a gente lê Romanos 13, a gente vai ver que a Bíblia fala que as autoridades, elas só se tornam ruins na vida das pessoas que ferem elas. Pela lógica, um policial não é para ser... Eu não tenho que ter medo de um policial. Eu não tenho que ter medo de uma autoridade. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada de errado. Agora, se eu estou fazendo algo de errado, é óbvio que eu não vou, que aí eu vou ter medo da autoridade. É a mesma coisa. Imagina aquela pessoa que fica assim, Jesus, demora mais um pouquinho, não volta agora não. Por que ele fala demora mais um pouquinho? Porque ele sabe que se voltar, olha para o teu irmão e fala assim, deu ruim. Deu ruim. Se voltar, é por isso que você fica pedindo sempre misericórdia. Entenda uma coisa. O Espírito te ensina a cantar Maranata, porque é esse Espírito que está lapidando você para te apresentar como uma noiva. Entendeu? Então, no Antigo Testamento, a gente vê esse Deus se revelando na sabedoria do Pai, derramando a palavra do Filho, mostrando que o Filho é a palavra, mas também a manifestação do Espírito. E aí, irmãos, a gente vai ver no Antigo Testamento muita coisa. Por exemplo, todas as vezes que a gente vê sobre o Espírito de Deus no Antigo Testamento, a gente vê muito poder acontecendo. Por exemplo, quando Sansão fica forte, foi o Espírito de Deus que deixou Sansão forte. Quando a gente vê Salomão ficando sábio, foi o Espírito de Deus que deixou Salomão sábio. Então, é esse Espírito que traz as capacitações para as nossas vidas. A Bíblia fala tanto em Isaías, eu não lembro agora o texto, se o Carlos puder achar ali, fala em dois lugares. Isaías, eu acho que é o 9, e Apocalipse fala que dentro da pessoa do Espírito Santo tem aquilo que é gerado em nós. Honra, força, sabedoria, inteligência, gratidão. Então, se eu não estiver enganado, é chamado de... a teologia chama de 7 espíritos ou 7 forças.
dentro da pessoa do Espírito. Então, imagina, por isso que lá atrás eu falei, se o Espírito Santo habita em você e você não duvida disso, é óbvio que ele vai levar você para um ambiente de conhecimento. Ele vai levar você, ele vai me levar para um ambiente de maturidade. Quem é maduro pode ensinar sobre maturidade. Agora você imagina um Deus que é antes de todas as coisas e que todas as coisas existem por causa dele. Não falta nesse Deus sabedoria. Isaías 11, né? Então, mas ali também você botou o de Apocalipse, pode ser. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia isso, o Espírito de Yahvé, o Senhor. Isso mesmo. Cheguei nesse ponto aí, de ler o que não está ali. Repousará sobre ele o Espírito que dá o quê? Presta atenção. Que dá o quê? Sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. Vai. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. 7 coisas. Isaías 11 também fala que... Eles estão rindo até agora de mim lá. Então, assim, vê só, gente. Esse Espírito aí mora dentro de cada um de vocês. Obrigado. Esse Espírito aí mora dentro de cada um de vocês. Então, por isso que às vezes quando eu oro por alguém, eu vou orar por alguém por cura, eu gosto muito de falar assim, Deus, eu sei que o Espírito Santo mora nessa pessoa. Irmão, pensa, hoje mesmo de tarde eu estava orando pela Samanta de tarde lá em casa, porque não sou eu que curo, amém? Então, às vezes você não tem, entenda, moral, mas Deus quer sarar as pessoas. Então eu estava orando por ela, passou um pouquinho de mal de tarde, eu botei a mão no coração dela, falei, Espírito Santo, você mora dentro dela. Tenho certeza que você não tem prazer em ver ela doente. Então sara a tua filha. Você tem poder, sara a tua filha, restabelece a saúde da tua filha. Então, até a oração fica mais correta quando você transfere para quem pode fazer. Entendeu? A gente precisa entender quem é que mora na gente. Pra você ter ideia, isso é tão fascinante que se você ensinar e se você aplicar, você vai viver. Meu filho estava apavorado. Vou te dar um exemplo do Nicolas, do meu filho. Ele estava apavorado com o colégio de conexão. Ele teve, né, Paulinha? Os nossos filhos estavam assim meio que apavorados com o estudo do conexão. E aí ele foi mal pra caramba no primeiro semestre. E ele, irmão, ele estava apavorado ao ponto de que ele falou assim, pai, me tira de lá. Nesse ponto ele, pai, eu não vou conseguir aprender aquelas coisas lá. Falei, vai sim, filho. O Espírito Santo mora em você. Talvez você está indo com muito medo, com muita ansiedade, e não está pedindo ajuda a quem você deveria pedir. Você estudou, você fez a sua parte, você está prestando atenção na aula. Quando você for fazer a prova, cara, ora a Deus. O Espírito Santo mora com você, filho. Esse Espírito, ele não vai sair derramando as coisas para você sem você estudar. Mas no dia que você estudar, ele vai te dar capacidade para você lembrar daquilo que você estudou. Por isso que de vez em quando as pessoas ficam falando assim, aí eu vou terminar de contar o caso, mas só pulando aqui. De vez em quando as pessoas falam assim, Deus vai me dar graça para eu falar alguma coisa. A Bíblia diz que você lembra daquilo que você leu. Vê se você entende. Você vai lembrar daquilo que você leu. O Espírito Santo te lembra daquilo que você leu. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Uma pessoa que já leu a Bíblia inteira, uma pessoa que já leu a Bíblia inteira uma vez, ele está colocando a Bíblia inteira em disponibilidade do Espírito Santo para usar ele em qualquer momento, dentro de qualquer texto. Você está entendendo? Tem assunto que se você nunca leu, não tem jeito, irmão. Se você nunca leu, o Espírito Santo não vai te lembrar. Ele te lembra daquilo que você leu. Então, quem é que já leu a Bíblia inteira uma única vez, pelo menos? Quem já? Inteira. Essas pessoas estão habilitadas, dentro da palavra de Deus, elas estão habilitadas ao Espírito Santo lembrar de ter. Porque quem é que lembra? O Espírito Santo. Não é você que vai fazer força. Não. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos lembra daquilo que você já leu. Como que é isso? Às vezes o Espírito Santo quer dar uma palavra para alguém. E aí você já leu a palavra dele toda. E aí você nem sabe que o Espírito Santo quer dar aquela palavra para alguém. De repente, você vai se identificar com isso aqui. Já teve momentos da minha vida que eu saí de casa, sem pensar na Bíblia, você está pensando assim, saí de casa para fazer alguma coisa. E aí veio um texto na minha mente do nada. Um texto e um entendimento. E eu falei assim, pensando assim, não, doideira, do nada veio.
Aí eu fiquei pensando naquele texto e no entendimento que Deus estava me dando. Quando eu cheguei aqui embaixo do Vitorino, eu encontrei uma pessoa. A gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. E aí quando a pessoa falou uma coisa da vida dela, o texto que Deus tinha me dado e o entendimento que Deus tinha me dado era a revelação que aquela pessoa precisava. Agora, como que o Espírito Santo vai te lembrar de um texto que você nunca leu? Não tem como. Por isso que às vezes a gente fica, faz um plano de leitura, faz isso. Eu sei que tem texto chato, tem, mas não tem texto que não seja de Deus. Você está entendendo? Pode ter passagem meio chatinha? Pode, mas ali continua sendo a palavra de Deus. Amém? Então, aí, voltando lá para o Nicolas, aí nessas provas agora que ele foi fazer, eu falei, filho, olha, porque a gente tem que acalmar o coração dos nossos filhos, amém? Eu falei, filho, a Trindade é contigo. Mas eu falei assim mesmo, porque um dia a gente era do Cian ainda. E eu estava cismado que Deus estava me dando umas canções. E eu até escrevi, eu tenho lá em casa umas 4 que eu falei que é canção. Não sei se um dia vai dar certo, não. Mas está lá escrito. E eu lembro que uma delas, falando da Trindade, era assim: Deus é o meu Pai, se fez meu irmão, se tornou meu amigo, a Trindade está comigo. Porque, na verdade, é uma realidade. Deus é o nosso Pai, Jesus se fez o nosso irmão. E ele nos deu um perfeito amigo, que é o Espírito Santo. E a Trindade está contigo, amém? Como está comigo. Eu falei com ele, filho, a Trindade está contigo. Não se cobra além do normal, não. A gente viveu aí, 2 anos de pandemia. Peguei as palavras dos professores, né? Está tudo errado as coisas. Vai ajeitar, vai dar certo, vai com seu coração em paz. Você não vai deixar de ser meu filho, não, se você ir mal, tá? Fica tranquilo, ele com medo, porque a gente tem que dar uma pressionada nos filhos. Só que aí ele estudou, se dedicou, botei ele no reforço. E aí nas últimas provas que ele fez, irmãos, ele chegou em casa mais tranquilo. Ele não foi assim, né? Aquilo que de repente a gente desejava, mas ele já foi melhor. E aí o que eu fiz? Eu falei, todas as vezes que você for orar, eu sei que às vezes a gente sente vergonha de orar perto dos outros, é normal às vezes, sim ou não? Principalmente no ambiente, né? A gente não está ali, não é um culto, não é igreja. Eu falei assim, mas fecha o olhinho, cara. Ali, ó, recebeu a prova, fecha o olhinho, ou até de olho aberto, põe a mão no seu coração, pede para o Espírito Santo te ajudar, te lembrar daquilo que você estudou, para colocar o seu coração em paz. Amém, irmãos? É a Trindade em favor da humanidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo querendo derramar conhecimento, poder. A Bíblia fala, irmãos, que Deus nos deu poder e autoridade. Esse poder é através do Espírito Santo. Jesus, no texto que Jesus é blasfemado, no texto que a Bíblia chama ele de Beuzebu, no texto que os fariseus chamam ele de príncipe dos demônios, né, de rei dos demônios, Jesus olha e fala assim: eu não faço nada sozinho. Tudo o que eu faço pelo Espírito do meu Pai. Você está entendendo? Então, imagina, o Pai cumpriu o propósito, o Filho cumpriu o propósito e o Espírito Santo está cumprindo o propósito. E esse Espírito da Trindade é quem mais morou próximo de nós. O Pai, a gente sabe, sempre viveu na eternidade. O Filho, oh, graças a Deus, andou entre nós, né? O Senhor andou entre nós, pisou nessa terra. Os pés do Senhor Jesus pisou nessa terra. Mas nada tão poderoso como saber que você carrega a presença do Espírito Santo. Então, já que a gente vai falar da Trindade, já que nós estamos falando da Trindade, desse Deus que é triunitário, um Deus que anda de forma unida, que tal nós aprendermos um pouco a orar de acordo com a Trindade? Vamos aprender um pouco? Estou falando sério, tem um momento de oração aqui. Eu quero que a gente coloque todas as nossas causas, todas, dessa forma. Reconhecendo o Pai, reconhecendo o Filho e reconhecendo o Espírito. Reconhecendo o Pai, reconhecendo o Filho, reconhecendo o Espírito. Você vai ter um momento, nós vamos ter um momento aqui agora para a gente colocar. Vou até liberar para você fazer tipo uma listinha mesmo aí, na sua mente, tá? Não é no papel não. Uma listinha. Tem alguma área familiar, tem alguma área financeira, tem alguém, você vai orar. E como que você vai orar? Em nome de Jesus, diante do Pai e através do Espírito Santo. Agora preste atenção, o que é esse através do Espírito Santo? Talvez algumas pessoas aqui tenham esse tipo de experiência hoje. Principalmente quando estiver orando por alguém. O que vai acontecer? De repente Deus vai te dar uma palavra de conhecimento para esse alguém.
De repente, Deus vai te direcionar, talvez até aqui no nosso meio, a você sair do seu lugar e falar assim, Deus está mandando eu te dizer isso, isso e isso. Porque lembra do texto que a gente leu? O espírito de revelação e de pleno conhecimento. Então nós vamos aprender a orar de acordo com a Trindade. Aleluia? Então fica de pé aí, vamos separar um tempo de oração. Pastor, me conduz aí, pelo menos em alguns pontos. Simples, você vai poder orar por tudo aí. Mas tenta entender isso. Jesus falou assim, ó, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, receberei. Então tudo que você vai falar é em nome de Jesus. Só que quem está atuando hoje na terra, quem que é? Então você vai falar assim, em nome de Jesus, através do... E aí você começa a sua oração falando com o Pai, falando com Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa operar nessa área. Amém? Então comece a orar. Vai, faz um barulho santo aí, gente. Pai, em nome de Jesus, que através do teu Espírito, o Senhor visite agora, Deus, a tua serva, a tua filha Samanta. Continue a restaurar, Deus, a saúde dela. Eu coloco minha casa, coloco meu filho, coloco a igreja do Senhor diante de ti. Deus Pai, eu sei que o seu propósito para as nossas vidas é maravilhoso, é lindo. Eu sei que o Senhor deu autoridade ao teu filho. O teu filho é a palavra que tem voz. E nós sabemos e cremos que o teu Espírito Santo está aqui na terra para falar de tudo aquilo que estava oculto. O mistério que estava oculto a nós nesses dias foi revelado. Então, Espírito Santo, nosso doce amigo, nosso fiel e verdadeiro companheiro, nós colocamos agora as nossas causas, todas as nossas causas diante de ti. Colocamos, ó Deus, nossas famílias, nossas finanças, colocamos nossa saúde espiritual. Eu sei, Deus, que tem algumas pessoas aqui que se sentem incapazes de aprender, que às vezes querem desistir da escola porque pensam que não estão aprendendo nada, mas eu quero rogar ao Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa dar sabedoria, possa dar inteligência, possa dar força, possa dar conhecimento aos seus filhos. Abre, Espírito Santo, os olhos do entendimento dos seus filhos. Abre sim os olhos do entendimento do teu filho, para que eles possam compreender, para que eles possam enxergar, para que eles possam perceber que esse Deus trino, esse Deus que é 3 pessoas, mas um único Deus, Ele está à disposição, Ele está a favor daqueles que o buscam, daqueles que o clamam, daqueles que se derramam diante de Ti. Então, Paizinho amado, Paizinho querido, nosso Abba, que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o Teu Filho que gerou alegria em Teu coração, o Teu Espírito possa agora inundar o coração desses alunos com conhecimento, com sabedoria. Sim, nós colocamos, ó Deus, todas as nossas causas diante de Ti. Nós cremos no sacrifício de Jesus, nós cremos na pessoa de Jesus, nós cremos que Ele morreu numa sexta-feira, nós cremos que Ele ressuscitou num domingo de manhã, nós cremos que Ele está assentado à destra do Pai, nós cremos que as palavras dele estão ecoando nessa terra, nós cremos no Teu Espírito que nos foi dado, esse Espírito que nos convence, esse Espírito que nos justifica, esse Espírito que nos dá esperança dos dias vindouros. Então, Espírito Santo, vem enchendo de fé, de sabedoria, de conhecimento todos os seus filhos aqui nessa noite. Nós queremos, ó Pai, ter experiência com a Trindade Santa, sua sabedoria, sua palavra, o seu Espírito. Nós queremos desfrutar da plenitude de quem o Senhor é, de tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Opera, Senhor, em nosso favor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai enchendo o coração e a mente dos teus filhos de sabedoria, vai esvaziando eles da cultura inútil, pede para o Espírito Santo te ajudar, querido. O Espírito Santo me ajuda a me esvaziar de culturas inúteis, de coisas que eu sei, mas não estão edificando a minha vida, de coisas que eu aprendi, mas não geram nenhum resultado espiritual. Vai me esvaziando de mim mesmo, dos meus interesses pessoais. Vai me enchendo, Espírito Santo.
de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Vai nos enchendo, vai nos capacitando, sim, vai gerando temor, vai gerando gratidão, vai gerando honra, vai gerando inteligência, sabedoria, força. Sim, Espírito Santo, eu bem sei que tudo podes, nos batiza, Espírito Santo, com a mente de Cristo, uma mente que entende, que compreende, que discerne, uma mente... Ei, Jesus, em nome de Jesus, vem com a sua mente, com a sua graça, com o seu favor. Vem, nós queremos ter um batismo com a sua mente. Sim, nós queremos pensar como o Senhor pensa, entender como o Senhor entende, enxergar como o Senhor enxerga, sentir como o Senhor sente, andar como o Senhor anda. Portanto, Pai, nós oramos para que a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito, esse único Deus, se una a nós nesse momento. Nós queremos estar unidos com o Senhor, nós queremos estar revestidos da sua autoridade, da sua sabedoria, do seu poder. Nós queremos sim sermos impactados com tudo aquilo que o Senhor é, com tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Vai tirando a insegurança. Sim, Espírito Santo, tira a insegurança do coração dos seus filhos, tira o medo, Espírito Santo, tira as dúvidas, Espírito Santo, tira a oscilação, Espírito Santo, vai tirando tudo que tem fragilizado o teu filho, tudo aquilo que tem paralisado a tua filha, vai tirando todo espírito de desistência, vai tirando do coração e da mente da tua filha, Espírito Santo, vai lavando a tua filha, Espírito Santo, vai remindo o teu filho, Espírito Santo, vai operando. Nós estamos diante de ti nós estamos, ó Pai Santo, ó Filho Santo, ó Espírito Santo, e nós queremos ser impactados com tudo aquilo que o Senhor é. Então vem com força, vem com violência, vem com força, vem com violência sobre as nossas vidas. Nós queremos sim viver, desfrutar e entrar em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Sim, nós queremos sim. Isso, irmão, continua orando. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus e através do teu Espírito. Faça uma obra linda nas nossas vidas. Sim, nos renova agora. Traz uma renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Abba para a sua vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem. Sim, Senhor, sim. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. A tua presença, Jesus. Nós queremos a sua presença aqui. Queremos a sua presença aqui, Senhor. Sua doce presença. Sua presença que é suficiente. Vem preencher nossos corações. Vem preencher nossos corações. Sim. Opera, Senhor, opera. Em nome de Jesus, opera, Jesus. Ei, flua aí, querido, flua aí. Isso, pode fluir. O Espírito que derrama dons, ele está aqui. Pode fluir. Tá. Pode fluir, flua. Isso, desenvolve aí. Deixa o Espírito Santo tomar os seus lábios em adoração, em profecia, em proclamação.
Sim, querido, há tempos que você não ora em espírito, que você não ora em línguas. Flua, ore. Isso é uma ferramenta de edificação do Senhor para a sua vida. Sim. Xerebleaço. Shui quereblea carabalabas. Suriribi cantoro corobalabas. Xerebleo se quereble cantoro corobalababa. Shui derebleo so quereble cantoro corobalababa. She quereble cantoro corobalaba. Sim, Senhor, sim. Vem com violência aqui, Jesus. Toca teus alunos, toca teus filhos, toca tua noiva, toca a tua igreja. Batiza com espírito, com fogo. Batiza com espírito e com fogo. Batiza com espírito e com fogo. Quebra os nossos protocolos aqui. Shekereble cantoro corobalabas. Ruibelebeo so quereleaba. Suribileaba. Shekereble cantoro labas. Ruibleo shekereble cantoro corobalababa se shekereble cantarabalaba baba sherelelele shekerebleo sokereble cantarabas. Pega no Senhor nessa noite. Pega no Senhor, pega no Senhor. Nos enche, nos enche, nos enche, nos enche. Nos enche, Jesus. Nos enche, Jesus. Nos enche. Enche, vem mais, vem mais, vem mais. Deus Pai, em nome do teu Filho, derrama. Derrama teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama teu Espírito sobre as nossas vidas. Aviva no Senhor. Onde houver uma enfermidade, onde houver uma tristeza, onde houver uma guerra, onde houver, Deus, uma tribulação, vem com paz, vem com cura, vem com alegria, vem com restauração. Restabelece nova todas as coisas. Que sejam feitas novas todas as coisas, Pai. Oh, chocorobalabas, orelelele, cantarabalabas. Shui querebleo, so quereble cantarabalabas, serelele. Shui querebleo, so quereble cantarabalabas, suririri. Sim. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito nos guarde em ti. Nada do que vivemos e aprendemos aqui se perca, mas que esse fervor, que esse amor, que esse ambiente se torne algo natural nas nossas vidas. Que o seu sobrenatural seja natural nas nossas vidas. Que esse ambiente de revelação, de comunhão, de derramar, seja algo comum nas nossas vidas. Sim, que a gente possa viver isso todos os dias. Não na questão de experiência, mas do quesito sobre a sua presença, sobre a revelação de quem o Senhor é, sobre as suas escrituras. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu Filho. Obrigado, Filho, por ter derramado o Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por mesmo diante de nossas incapacidades, mesmo nós sendo pessoas imperfeitas, pecadores, obrigado por se permitir morar dentro de cada um de nós. Continua a nos lapidar, Espírito Santo, nos alinhar. Um dia nós seremos exatamente quem o Senhor quer que a gente seja. Essa é nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. 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 Virou culto pentecostal. Amém, querido. É isso. Por hoje é só, pessoal. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de